começamos. Então, boa noite. Eu sou a Cecília Boal, do Instituto Augusto Boal. Essas entrevistas estão ligadas ao nosso programa Feira de Opinião, na pandemia, e nesse mesmo contexto de responder à pergunta: que pensa você do Brasil de hoje? Então, hoje convidamos as igrejas para dizer o que pensam do Brasil de hoje e para conversar um pouco. Eu, além de, enfim, me ocupar dessas coisas de teatro, como muita gente sabe, eu sou psicanalista, então, de certa forma, a gente poderia dizer que hoje a psicanálise dialoga com as igrejas também, porque eu perguntei a outros colegas que me mandaram perguntas, que no momento oportuno eu vou ler. Mas, primeiro, eu queria pedir ao Padre Ricardo e ao Pastor Henrique que eles se apresentem. Vai primeiro você, Padre Ricardo, que eu conheço há mais tempo. Então, meu nome é Ricardo Rezende Figueira, sou padre católico e trabalhei muitos anos na Amazônia, durante 20 anos trabalhei na Amazônia com camponeses, recebendo trabalhadores que fugiam do trabalho escravo na minha casa ou no escritório, ou pessoas em situação de conflito fundiário. Eu morava no epicentro do conflito fundiário brasileiro, que era o sul do Pará. Isso foi principalmente no período da ditadura militar. Mas depois eu vim para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu fiz mestrado, fiz doutorado, dou aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dou aula de Direitos Humanos no Brasil, Direitos Humanos e Relações Internacionais. Tem um grupo de pesquisa sobre escravidão contemporânea. Eu estudei, por exemplo, recentemente os congoleses aqui no Rio, estudei a questão dos modelos no Rio de Janeiro, os chineses do Rio, no trabalho escravo. E continuo como padre, sou professor e sou padre, celebro na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo. E é um prazer enorme para mim estar com você, Cecília. Sempre tive uma admiração muito grande por você e pelo Boal, né, e pelo grupo. E também uma honra estar aqui com o pastor Henrique, né, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. Sua vez, Henrique, se apresentar. Tá certo. É um prazer enorme estar com você aqui, Cecília. Também estar com o Padre Ricardo, que é também uma referência para mim. Eu sou Henrique Vieira, tenho 33 anos, sou pastor da Igreja Batista do Caminho, que funciona em Niterói e no Rio de Janeiro. Faço parte do coletivo Esperançar de Evangélicos e Direitos Humanos, faço parte do movimento negro evangélico, sou conselheiro do Instituto Vladimir Herzog, que tem a sede em São Paulo. Também sou professor de História e de Sociologia, mestrado na área de Filosofia e Política na UERJ. Nossa! Bom, então, eu vou fazer algumas perguntas de uma pessoa que, como eu, não tem nenhum credo nem fé particular. Também não tenho muito interesse pela vida após a morte, mas eu tenho algumas perplexidades, então queria compartilhar essas perplexidades com vocês, e de antemão eu peço desculpas pela minha ignorância e a minha ingenuidade, realmente. Então, a minha intenção era falar sobre fundamentalismo religioso, sobre essas novas seitas que surgiram, mas outras perguntas surgiram também à medida em que fui pensando no assunto, tá? Então, historicamente, como vocês sabem, muitas atrocidades foram cometidas em nome de Deus, né? Então, eu queria saber se, do ponto de vista de vocês, existem textos na Bíblia que aportem subsídios para esses comportamentos. É uma pergunta de um leigo. Quem é que quer me responder primeiro? Quer que eu faça na primeira abordagem, Padre Ricardo? Você me ouve, Cecília? Pode fazer. Certo. Olha, a questão para mim
não é o que está escrito na Bíblia. Essa pergunta pode gerar muitos equívocos. A questão para mim é como a gente lê o que está na Bíblia. Isso é muito mais fundamental. O está escrito, pelo está escrito, você pega texto, tira de contexto, e daí pode ser que você consiga subsídio para múltiplas violências a partir de determinados textos bíblicos. A Bíblia está no chão da história. A Bíblia reflete dinâmicas culturais. A Bíblia está atravessada por perspectivas, por exemplo, patriarcais. A Bíblia, em determinados momentos, tem ali códigos escravocratas. Texto pelo texto, fora de contexto, pode subsidiar múltiplas atrocidades. Agora, se você lê a Bíblia a partir de uma perspectiva também histórica, se você lê a Bíblia entendendo que a base dela é a experiência dos oprimidos, se você lê a Bíblia a partir do eixo interpretativo Jesus de Nazaré, se você lê a Bíblia a partir de um contexto mais amplo, vinculado à luta por libertação, então você encontra ali subsídio para justiça social, você encontra ali subsídio para enfrentamento ao acúmulo de riquezas, você encontra ali subsídio para a libertação completa, plena dos oprimidos. Ou seja, eu acho que o enfoque é menos o que está escrito, texto pelo texto. E o enfoque é como a gente acessa o que está escrito. Qual é a nossa categoria de análise, de interpretação? Eu poderia dizer que o chão da Bíblia, a determinação social da Bíblia, é a experiência dos oprimidos. Porém, historicamente, ela vem sendo interpretada pelos opressores. Como dizia Pedro Casaldáliga, em Jesus de Nazaré, segundo a nossa afirmação de fé, Deus se fez carne e Deus se fez classe, assumiu a experiência concreta e objetiva dos pobres. Se eu pego o evento mais fundamental do chamado Antigo Testamento para nós cristãos, é o Êxodo. É Deus chamando um povo escravizado à libertação. Então, na Bíblia, dependendo de como eu acesso, dependendo de como eu leio, eu posso encontrar subsídio para a opressão ou para a libertação. Só que qual é a minha leitura? Ou qual é a minha tradição de leitura? O chão histórico da Bíblia é a experiência dos oprimidos. Portanto, a melhor forma de interpretá-la, o melhor critério para a compreensão do panorama bíblico é também a experiência dos oprimidos. É a partir dos pobres que eu consigo visualizar melhor a revelação de Deus na Bíblia, a revelação de Deus em Jesus. Ricardo, você quer... Oi? Fala, você ia fazer outra pergunta? Não, você quer responder a mesma pergunta ou quer que eu passe para outra? Tanto faz, você que sabe que é melhor. Então, eu concordo com o Henrique, quer dizer, existem os textos e existem as interpretações dos textos. Então, agora, uma pergunta que não está escrita, mas me surgiu assim, sabe como é? Psicanalista associa. Por que, então, essa versão da Bíblia, que é uma versão, a versão dos opressores, pergunta para o Ricardo, fascina tanto, está tendo tanto apelo, está sendo assim tão sedutora? E claramente é a versão dos opressores, né? A leitura dos opressores. É verdade. Eu acho que, de fato, o melhor jeito de compreender um texto é colocar-se no lugar de quem escreveu o texto, né? E, como o Henrique falou, o lugar é o lugar de um povo oprimido, um povo perseguido, sofredor, um povo que era pequeno, fraco, diante de impérios. Agora, por que determinada leitura é mais fascinante do que outra? Eu acho que uma das razões é que a leitura de uma perspectiva dos oprimidos é uma leitura que compromete, que cria problema, que joga a pessoa numa história
do conflito, né? Você pega, por exemplo, o caso da irmã Dorothy, ela foi assassinada. Pega o caso do padre Josimo, que são 2 amigos meus, foram assassinados. O João Canuto, o Expedito. Então, a motivação que o Evangelho lhes deu, né, ou Dom Oscar Romero, foi uma motivação que os levou a um problema sério. E a Bíblia, se você lê nessa perspectiva, você percebe que todo o cristão, nós somos, o pastor e eu somos cristãos, né? Todo cristão tem que viver, né, 3 dimensões a partir do batismo. Uma delas é a dimensão profética. E a dimensão profética é dizer isso está errado, isso não está correto. Isso vai contra o bem comum, isso vai contra o amor, né? E o único defeito, o único grave erro inaceitável é a falha no amor, né? O amor é o grande dogma, não tem outro dogma, né? O dogma é amar. Se você não ama, você não tem chance. E essa visão, essa visão de um neopentecostalismo, por exemplo, mais conservador, mais de direita, ela dá resposta às questões pessoais. Então, a esperança privada é contemplada. Então, Jesus te ama. Então, tudo no nível pessoal. Se você ama Jesus, Jesus te ama, você vai ter emprego, você vai ter sucesso econômico, então você sacia aspirações privadas, né? E isso satisfaz. O sonho privado, ele tem uma fascinação enorme, é impressionante, né? Se eu não tiver esse celular, não serei feliz. Se eu não tiver esse tênis, eu não serei feliz. Se eu não consumir, não serei feliz. Então, isso é muito... Agora, o sonho coletivo é mais complicado, porque o sonho coletivo significa que eu tenho que ser generoso, eu tenho que partilhar, eu tenho que estar com o outro, né? Eu tenho que ceder, né? E o outro sonho, não. O outro sonho, que é o que atrai mais, é fazer uma leitura privativista da Bíblia, né? Eu vou ver a Bíblia na relação pessoal minha, Deus e eu, e não existe a visão comunitária, a visão questionadora, né? Que pergunta, né? Eu estou olhando aquele que está na beira da estrada, né? Eu estou olhando o que está sofrendo. Eu me lembro de uma questão que foi levantada por um padre lá de São Paulo, que trabalha junto a moradores de rua, e o Raymond aqui também no Rio levantou essa questão, né? Vai voltar, qual a preocupação? É com os pobres? Essa é a questão, né? É com os empobrecidos. O Papa Francisco, quando ele foi explicar por que ele escolheu o nome de Francisco, ele chamou ao lado dele o Dom Cláudio Rumes, que é um cardeal brasileiro, e falou, quando era evidente que eu seria nomeado Papa, o Dom Cláudio chegou perto de mim e disse, não se esqueça dos pobres. A partir daí, eu decidi me chamar Francisco. Eu acho que o problema nosso é o seguinte, de que lado eu me coloco? Eu tenho empatia por quê? Por que projeto? E uma leitura, eu acho, próximo de Jesus perseguido, da comunidade cristã perseguida, né? Presa muitas vezes, torturada muitas vezes, assassinada, né? Se eu faço uma leitura próxima de quem escreveu, eu vou ter empatia por quem sofre. Agora, eu posso me colocar em outro lugar social. Então, eu tiro o texto do contexto e tiro conclusões que são as melhores. Há uma espécie, não sei se o Henrique concorda comigo, mas às vezes me parece que a gente está vivendo uma espécie de coquetel religioso em que eu faço o Deus a minha imagem e semelhança. Eu pego Deus e domino Deus e faço Deus do meu jeito. E aí o meu jeito, às vezes é o egoísmo, é a vida privada, e eu esqueço da dimensão coletiva, né? Posso passar para as perguntas do Jurandir? Vai. Você conhece Henrique Jurandir Freire Costa, né? Então... O Jurandir é um grande amigo meu. Ele mandou várias perguntas, olha.
Posso ler todas? Depois você escolhe algumas e vem. Olha, uma pergunta que ele faz. Como seria possível defender o aspecto tolerante, protetor ou acolhedor das religiões, sem criar, ao mesmo tempo, um universo de não fiéis, vistos muitas vezes como inimigos a serem eliminados ou sujeitos a serem convertidos? Essa é uma pergunta que o Jurandir faz. Ficou claro ou não? Acho que ficou. Não seria melhor a gente ir por uma das perguntas do que ficar... Tá bom. Mas eu queria saber se vocês queriam responder todas ou só algumas, por isso eu queria ler todas. Aí vai descer, depende de você, não. Você escolhe. Então, a segunda pergunta é: como lidar com a imagem de um Deus onipotente sem suscitar nos fiéis um sentimento de superioridade moral ou ética com relação aos que não acreditam? 3. Como interpretar os episódios históricos de intolerância religiosa, muitas vezes aterradora, e de compromissos escusos com o poder temporal de reis e outros governantes, sem comprometer o conteúdo do que se afirma como pacificador, solidário, fraterno ou compassivo nessas mesmas religiões? Agora, pergunta de Nelson da Silva, um psicanalista de São Paulo. Vai ficar confuso isso, jogar muito mundo de perguntas. Eu acho que é melhor ir por pergunta. Eu acho que senão vai ficar... Mas é que eu acho que essa você vai gostar, Ricardo. Olha só. O que faz que essas igrejas neopentecostais se afinem tão bem com, por um lado, o conservadorismo e, por outro, com o neoliberalismo? Eu achei uma ótima pergunta, né? Porque essas duas coisas não combinam. Ou combinam? O que acham? Combinam? Henrique acha que combinam. Por que você acha que combinam? Tá, vamos lá, pode comentar então? Só para eu entender, você falou de conservadorismo e neoliberalismo, é isso? O Nelson pergunta por que essas igrejas neopentecostais se afinam também, por um lado, com o conservadorismo e, por outro lado, com o neoliberalismo. Tá. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário mais geral, passando por 3 perguntas que eu consegui captar aqui, pode ser? Pode. E tentar ser bastante resumido, assim. Primeiro, a perspectiva do Deus onipotente não é exatamente a que eu tenho a partir de Jesus. A revelação bíblica aponta o Deus Emanuel, é menos o Deus acima e mais o Deus conosco. Jesus de Nazaré caminhou entre os pobres, Jesus de Nazaré viveu numa perspectiva anticolonialista, Jesus de Nazaré quebrou preconceito, Jesus de Nazaré denunciou o acúmulo de riquezas, Jesus de Nazaré foi preso, torturado e executado pelo Império Romano. Deus frágil. É Deus que assume para si o sofrimento humano. É o Deus que grita o grito dos oprimidos. É o Deus que chora as lágrimas das vítimas de violência. Então, eu prefiro pensar a partir do Evangelho no Deus todo amor e no Deus todo poder. O amor expõe, o amor não impõe. O amor fragiliza quem ama, o amor vulnerabiliza quem ama. Em Jesus eu encontro muito mais a solidariedade divina com a condição humana do que propriamente um manipulador de destinos, um vigilante dos corpos, um delegado dos comportamentos. Então, vou criar um paradoxo aqui. A onipotência frágil, é uma que se entrega. Então, eu não trabalho com a categoria exatamente de uma onipotência fria e distante. Na ética do Evangelho, o que me cativa é a fragilidade de Deus, é a lágrima de Deus, é o sangue de Deus, é o corpo de Deus, é a fraqueza de Deus, é a loucura de Deus, é o desvio de Deus, é a heresia de Deus.
é a morte de Deus que me salva, de certo sentido. Então, a perspectiva da onipotência não dá conta da vida. E em Jesus eu encontro uma solidariedade divina com a condição humana. A religião que produz uma divisão rígida entre fiéis e não fiéis, eu não diria que isso é típico da experiência religiosa. Eu diria que isso é típico da experiência fundamentalista da religião. Eu quero fazer aqui uma distinção entre o fenômeno religioso e o fundamentalismo religioso. Eu posso pensar, como Frei Beto me ajuda a pensar, como Leonardo Boff me ajuda a pensar, que a espiritualidade é quase que uma reação humana diante da potência e da fragilidade da vida. O ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive, e ao saber que vive, sabe que morre. E ao ter consciência da sua própria finitude, isso abre uma margem de liberdade, de criatividade, mas também de angústia. Então, a espiritualidade é essa busca do coração humano por um sentido mais totalizante da experiência da vida. A religião já tem a ver com uma certa organização dessa espiritualidade, num rito, num comportamento, numa visão de mundo, numa narrativa sobre o mundo, numa liturgia. E daí você tem experiências religiosas que alimentam esse potencial aberto e criativo da espiritualidade, e você tem experiências religiosas que sequestram a espiritualidade, que é o fundamentalismo. Eu acho que o fundamentalismo é que divide o mundo numa categoria quem crê e quem não crê, ou quem crê certo e quem crê errado. Na espiritualidade do amor, a régua divisória não é a fé. A régua divisória é o amor. É quem ama e se compromete com a libertação humana, e quem não ama e não se compromete com a libertação humana. E até mesmo a etimologia da palavra fé, se a gente for pesquisar mais, fé, em certo sentido, tem mais a ver com fidelidade do que com crença. Olha que curioso. O que é ser fiel ao Evangelho? O que é ter fé no Evangelho? É ter fidelidade à ética do Evangelho. Por isso que Jesus fala, muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Porque não basta a crença, não basta a confissão verbal. Fé é menos crer e mais ser fiel àquilo que se diz crer. Portanto, eu vejo em muitos ateus, eu vejo em muitos agnósticos uma fé profunda no Evangelho. Não no sentido da confissão, mas da fidelidade aos pobres, da fidelidade à libertação humana, da fidelidade à promoção da paz. Portanto, a religião não necessariamente gera uma linha divisória entre aqueles que creem e os que não creem, gerando proselitismo e expansionismo. Acho que a experiência religiosa pode ser libertadora dessas categorias. E, por fim, neopentecostalismo, conservadorismo e neoliberalismo. Eu queria voltar à sua pergunta anterior para conectar com essa, quando você fala assim, por que a leitura dos opressores é mais fascinante? E eu quero aqui dialogar com Marx. Quando Marx fala que as ideias dominantes de uma época tendem a ser as ideias da classe dominante desta mesma época. Porque a classe dominante não tem só os meios de produção material, também tem os meios de produção imaterial, ou seja, os mecanismos ideológicos que naturalizam a realidade. Ora, agora eu vou citar um teólogo chamado James Cone, que é um ícone da teologia negra norte-americana. Ele fala, as ideias teológicas dominantes de uma época tendem a ser as ideias da classe dominante desta mesma época. A religião não é um produto fora da luta de classes. A religião não é um produto fora da conflitividade social. Então, as ideias religiosas dominantes de uma sociedade tendem a refletir os interesses da classe dominante desta sociedade.
uma sociedade capitalista, neoliberal, meritocrática, ela também se traduz numa perspectiva teológica, também se traduz numa perspectiva religiosa, numa determinada visão de vida, numa determinada visão de Deus. E para concluir, o debate é longo, não vai dar para esgotar tudo, mas neopentecostalismo não é sinônimo de conservadorismo e neoliberalismo. Nós temos que tomar cuidado, na minha opinião, com visões reducionistas. Eu vou pegar o protestantismo histórico. Quer dizer, eu vou pegar o governo Bolsonaro. Por exemplo, ministérios estratégicos do governo Bolsonaro, que para mim é um governo genocida de extrema-direita, estão nas mãos de pastores de igrejas protestantes históricas, batistas e presbiterianos. Ou seja, eleger o universo neopentecostal como o único problema é muito perigoso. Até porque esse universo neopentecostal é majoritariamente pobre, é majoritariamente popular, periférico, da favela, é negro. A gente pode aí acabar entrando numa lógica antipovo, generalizando essa experiência evangélica e generalizando essa experiência neopentecostal. Eu acho que tem aí 1000 complexidades que a gente precisa entender na dinâmica de vida da mística popular neopentecostal. Com isso, eu não estou defendendo o neopentecostalismo, eu estou complexificando a nossa abordagem sobre esse fenômeno. E por que conservadorismo e neoliberalismo se associam? Não sei se vocês conhecem o livro Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos, do Boaventura de Souza Santos. E ele fala exatamente isso, que o fundamentalismo religioso é um aspecto do avanço do neoliberalismo. Por quê? Numa sociedade neoliberal, de esvaziamento, que o neoliberalismo provoca o desmantelamento de políticas públicas, de proteção social, a financiarização da economia, a mercantilização da vida. O neoliberalismo aprofunda a desigualdade social, o globalitarismo neoliberal vai diluindo identidades, vai aprofundando os abismos sociais. É nessa fissura aí, é nessa fratura aí, é nessa solidão patológica do neoliberalismo, o conservadorismo entra como terra firme no meio da areia movediça. O conservadorismo oferece um chão. O conservadorismo oferece um propósito. O conservadorismo oferece uma verdade absoluta. O conservadorismo oferece certezas num mundo de profundas incertezas. Ou seja, o fundamentalismo religioso não cresce só no Brasil. O fundamentalismo religioso cresce no mundo inteiro. Na minha compreensão, a partir da leitura de Boaventura de Souza Santos, uma sociedade cada vez mais competitiva, individualista e desigual abre espaço para o crescimento de narrativas de extrema-direita que buscam dar respostas fáceis para problemas complexos. Portanto, o conservadorismo é uma espécie de grito de socorro diante do aprofundamento neoliberalismo civilizatório. No bate-papo, a gente vai aprofundando esse olhar. Ricardo, Vamos você lá. consegue? Oi. Então, eu estava pensando, bom, nessa relação entre a igreja, né, e o outro, acolher o outro, né, o não acolher, eu fiquei pensando, bom, o papel das igrejas é acolher todos, acolher os que têm fé e também os que não têm fé, né? Ela não tem direito de estigmatizar ou rejeitar alguém. Quando Jesus anunciou os critérios de salvação, ele mesmo se colocou como o menor, o mais fragilizado. Eu tive fome, deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. A caridade, que é outro nome do amor, ela está presente, né? E
Especialmente ela está presente na relação com o mais pobre, com o mais vulnerável. O bom samaritano, ele não perguntou àquele a quem ele foi cuidar, ele não perguntou assim, qual é a sua nacionalidade? Você é circuncisado? Qual a sua religião? O seu partido político? Não perguntou, você é fariseu? Você é saduceu? Você é essênio? Ou você é herodiano? Não fez essa pergunta. Não perguntou também pelo gênero, qual a sua orientação sexual? Não perguntou pela cor da pele. E não fez nenhum questionamento, não fez um questionário, não submeteu a um processo de seleção para ver se deveria ou não se debruçar sobre ele e curá-lo. Né? Ele se debruçou e curou sem fazer a pergunta. Ele fez isso porque o outro precisava. Eu me recordo que no sul do Pará, eu trabalhei no movimento de educação de base na Comissão Pastoral da Terra. E nós contratávamos pessoas e não havia pergunta, inclusive, qual é a sua religião? Não havia pergunta ideológica, né? Qual a sua ideologia? A gente estava atento ao seguinte, tem ou não empatia com os que mais precisam? Tem ou não sensibilidade com os pobres? Então, os agentes pastorais contratados pelo Movimento de Educação de Base e pela Comissão Pastoral da Terra não passavam por esse processo de seleção. Nós tivemos, por exemplo, conosco um advogado que era do Partido Comunista do Brasil, era do PCdoB, e ele foi assassinado depois, porque tinha tido a guerrilha naquela região, muitos tinham sido assassinados, e nós contratamos um que era também do PCdoB. Nós nem sabíamos se era ou não era, nós sabíamos que ele tinha ou não sensibilidade com os pobres. Ele tinha ou não empatia com os mais sofredores. E ele tinha e colocou a vida dele em risco, inclusive foi assassinado. Crer não é o único critério de salvação. Provavelmente o demônio também acredita. Quer dizer, não é quem acredita que é salvo. Quanto ao Deus onipotente, ele se fez humanidade e enfrentou os limites humanos da fome, do medo, da dor, da dúvida, do abandono, como apresentou o pastor Henrique. Ele deixou a sua onipotência de lado e nasceu entre os pobres. Ele foi migrante involuntário, foi lá para o Egito, foi refugiado político, foi julgado e condenado em 2 tribunais, foi assassinado com requintes de crueldade. Esse é o Deus que nós acreditamos. Teve uma morte violenta. Né? A história, contudo, ela nos revela momentos terríveis em nome da fé. Como exemplo, podíamos pensar, por exemplo, nas cruzadas. Ou podíamos pensar, em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome do cristianismo, a ocupação da América, né, que é tratado, por exemplo, belamente no livro do Todorov, Tsvetan Todorov. A conquista da América, né, eles vieram aqui. Eles foram capazes de nos compreender, ou compreender os ameríndios. Eles compreenderam, mas não compreenderam para amar, eles compreenderam para dominar. E era em nome do Evangelho. Ambos, né, em nome de Deus, criaram uma situação catastrófica. Né? No caso da América, com as bênçãos, principalmente da Igreja Católica, em menor grau, de algumas denominações protestantes, não só ocuparam indevidamente esse território, mas mataram ameríndios e submeteram os ameríndios, e submeteram africanos à escravidão. Uma tragédia que é muito bem tratada no livro do Wallenstein, Manuel Wallenstein, quando ele fala do debate, ele compara o debate de Bartolomeu de las Casas e Juan Sepúlveda com o discurso contemporâneo dos presidentes ou primeiro-ministro dos países para justificar invasões, ocupações de territórios, né?
usando argumentos que são muito parecidos com a Sepúlveda, né? E o Bartolomeu de Las Casas dizendo: os espanhóis têm que cair fora, isso não é correto, isso não é certo. Então, é terrível verificar o que nós podemos fazer, nossa capacidade de pensar e de agir, de canalizar nossas energias para o mal, né? E, às vezes, justificando em nome de algo que a gente supõe que acredita, né? Em nome de Jesus, por exemplo. Afirmar-se como seguidor de Jesus, não é qualquer Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus da história, né? E, em nome dele, concentrar riquezas, empreender guerras domésticas e públicas, torturar e matar. É uma contradição enorme. Da mesma forma que o cristão, o islâmico, que empreende ações intransigentes em nome de Alá, a intransigência, a incapacidade de ter empatia pelo outro é negação do sagrado. Não tem absolutamente nada a ver com o sagrado. Não tem absolutamente, é uma negação profunda, né? Qualquer postura religiosa ou política fundamentalista, porque às vezes alguns transformam também a política numa religião, e numa pior religião, né? Que é fundamentalista. Qualquer posição fundamentalista que produz dor, produz sofrimento e nega o âmago da fé. Qual é o âmago da fé? São João afirmou mais uma vez: só conhece Deus quem ama. Ele fala na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que o jeito de conhecer Deus é o amor, não tem outro jeito. Posso fazer os melhores cursos de teologia, posso fazer a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, posso estudar todas as religiões, posso fazer um estudo comparado às religiões, mas se eu não amar, não tenho nenhuma experiência de Deus, não tenho nenhuma experiência de Deus. Onde está o amor nos crimes do passado e do presente? Onde está a capacidade de acolher o diferente, o outro? O da beira da estrada, como fez o samaritano, que não submeteu aquele homem caído a nenhum questionamento, né? Ele simplesmente acolheu. Então, olha, depois de tudo isso que vocês falaram, além de eu ficar ainda mais deprimida, porque estou à beira, sabe, de pensar como os psicanalistas, os grandes, quando ficaram velhos, como Freud, nossa, o ser humano não deu certo, sabe? Assim, alguma coisa deu errado. Quando fala assim, Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, mas alguma coisa deve ter dado errado, né? Eu queria fazer a vocês, então, a pergunta da Rita, porque é muito difícil, sabe? Assim, uma das coisas que a mim me revoltam é usar a religião como negócio. Assim como se usa um país como negócio, sabe? Assim, que tem uma palavra antiga que, para mim, ainda tem algum significado, que é a palavra patriotismo. E quando eu vejo que você assume uma função no governo, né? E você trata as pessoas do teu país e o teu país como se fosse um negócio, a mesma forma como assume uma função religiosa e trata a igreja como se fosse um negócio, isso me revolta, me dá muitíssima raiva, sabe? Mas, então, eu queria fazer uma pergunta de psicanalista que me enviou Maria Rita Kell, sabe, para vocês, quando eu disse que ia encontrar com vocês. Ela perguntou por que vocês escolheram dedicar a vida de vocês à igreja, à religião. Digo, sabendo tudo isso que vocês sabem, que vocês acabaram de dizer. Eu vou responder de forma mais simples e objetiva. Eu não escolhi dedicar minha vida à igreja, nem escolhi dedicar minha vida à religião. Eu escolhi dedicar minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, a partir da sua experiência, tal qual o Padre Ricardo belamente relatou. O menino pobre, o refugiado, o militante, o Deus de pés descalços, que se compatibilizou com quem tem fome, sede,
com quem está exposto à violência, com quem está privado de liberdade, com quem não tem acesso à terra. A minha fidelidade é a periferia de Nazaré e o Deus que nasceu e cresceu por lá. Então, não é com instituição, não é com dogma, não é com doutrina, não é com igreja. A igreja, para mim, é comunhão, é corpo de Cristo. A igreja é a gente junto. A igreja é maior do que a igreja. A igreja não se circunscreve ao templo. E com isso eu não estou diminuindo as minhas adesões institucionais, não. Eu sou protestante, eu sou batista, eu vejo valor nas organizações humanas e até mesmo nas instituições. Mas o Padre Ricardo vai lembrar daquela canção Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Então eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou batista, eu tenho essas adesões institucionais. Só que a verdade do sagrado sempre transborda tudo isso. E a minha fidelidade maior é a esse sagrado indomesticável, esse divino maravilhoso, esse vento do Espírito, esse pobre de Nazaré, esse Jesus, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Então, tenho religião, participo de uma igreja, mas minha vida mesmo, enquanto pulsão, enquanto angústia criadora, enquanto ser desejante, a minha vida enquanto potência e possibilidade, a dedicação total dela é ao Evangelho, não como dogma, não como doutrina, mas como encarnação de Deus no amor que se manifesta na libertação política dos oprimidos. Essa é a fidelidade que eu procuro exercer com todas as contradições na minha vida. Que fala, Ricardo, da pergunta da Rita? Então, eu quis ser padre desde menino, né? Com 11 anos eu queria ser padre, né? Desde menino eu queria ser padre e fazia um altar no quintal, celebrava missa como menino, né? Fui coroinha, né, na época da missa em latim, né? E o sagrado sempre me fascinou muito, muito. Mas eu entrei no seminário com 11 anos, com 17 eu saí do seminário e voltei para casa e fui para um colégio estadual, concluí o segundo grau, né? Hoje chama ensino médio, né? Depois fiz vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz filosofia e teologia. E logo no início do curso de teologia, eu li um livro que teve um forte impacto, dois livros, aliás, tiveram um forte impacto na minha vida. Um chamado Teologia da Libertação, de um peruano, um índio peruano, um padre jesuíta, hoje é dominicano, padre dominicano, na época era secular, Gustavo Gutierrez. E foi assim, uma revelação para mim. Eu fiquei muito bem impressionado com o livro, né? Ele fazia um diálogo da teologia com a ciência contemporânea, com a economia, com a teoria da dependência, que na época era muito forte, né? E ele lançava uma questão muito importante, que ecoou muito no meu coração, que era o seguinte: ele dizia que um teólogo luterano fantástico, muito interessante, chamado Bonhoeffer, tinha escrito. Ele era um cara incrível, o Bonhoeffer. Ele criou um grupo de resistência entre os pastores contra o nazismo. Ele foi preso, foi assassinado no campo de concentração. Morreu muito jovem, né? Mas deixou coisas escritas. Ele era muito talentoso. Mas o Bonhoeffer dizia o seguinte, que o desafio da igreja era falar para o homem adulto. Qual o homem adulto? O homem adulto, alemão, europeu, né? O homem do iluminismo, da ciência, né? de Kant, de Descartes, o homem de Nietzsche, o homem
homem da fenomenologia existencial que estava nascendo. Então, como falar para esse homem? Esse era o desafio que Bonhoeffer via naquele momento, nos anos 40. E aí o Gustavo Thierry disse, esse não é o nosso problema na América Latina. Nosso problema é como falar de um Deus que é pai para homens que não vivem sequer como homens, ou gente que não vive sequer como gente. Como falar de Deus que é pai nessa circunstância de desigualdade social? Isso me impressionou muito. Depois teve um segundo livro, que na época foi um best-seller, chamado Jesus Cristo Libertador, de um jovem teólogo, que hoje é um senhor, né, chamado Leonardo Boff. E eu conheci Leonardo Boff, conheci o Beto, que era outro. Eu lia muitas cartas da prisão. A gente circulava algo que o Henrique nem sabe o que é, né? Porque ele é muito novo, mas tinha antigamente, Henrique, alguma coisa chamada estêncil. Estêncil é álcool, estêncil é tinta. A Cecília certamente sabe do que eu estou falando. Eu sei. Então, nós sabemos, né, Cecília? Mas, então, assim, clandestinamente, a gente fazia circular entre nós as cartas do Beto, as cartas de prisão. Depois virou livro, foi impresso, mas naquela época circulava clandestinamente entre nós. E eu decidi, então, trabalhar na igreja, mas eu queria trabalhar numa igreja que tivesse um forte compromisso social. E aí peguei um ônibus e fui conhecer Dom Tomás Balduino, fui para Goiás Velho, conheci, fiquei encantado com o trabalho dele. Depois fui para Conceição do Araguaia e fui, na verdade, com muito medo, porque tinha tido a guerrilha lá recentemente. Um padre a guerrilha tinha terminado em 74. Em 76, o ano que eu fui lá, um padre tinha sido preso, o padre Maboni, apanhou tanto que ficou maluco, foi tão torturado, e o bispo da diocese respondia para inquérito policial, os padres respondiam, todas as casas paroquiais tinham sido invadidas pelo exército, era um ambiente muito medo. Eu fui a Conceição do Araguaia, não tinha luz elétrica, não tinha ponte ligando o atual Tocantins ao Pará, não tinha televisão, nenhum canal de televisão era alcançado lá, não chegava jornal, não chegava revista, a luz elétrica era por motor, então era uma região muito empobrecida. E depois eu fui até Marabá, onde, então, Conceição do Araguaia estava Dom Estevão Cardoso de Avelar, que respondia um inquérito policial, e fui a Marabá, mais ao norte, né? E conheci o Dom Alano Pena, que também respondia um inquérito policial, era visto como comunista, como subversivo, e tinha enfrentamentos com o Curió, era uma situação, um ambiente muito pesado, né? E aí eu falei, não, acho que eu sou chamada para trabalhar em Conceição do Araguaia, porque lá a situação está pior. Tinha menos gente para trabalhar, um clero mais deficiente, e eu tinha 24 anos, né? Eu fui em 76, 77, em 76 mesmo eu formei e fui trabalhar lá em Conceição do Araguaia com meus 24 anos. E ao chegar lá, eu encontro um que eu não conhecia, eu era uma pessoa cidadina, né? Uma pessoa da cidade, muito ligada ao teatro. Eu me lembro, não sei se eu já falei para a Cecília, mas eu dei aula lá em Juiz de Fora, num colégio religioso, e nós usávamos na aula o teatro do invisível. A gente usava muito o Boal, né, na comunicação com os alunos, né? Fazia o teatro do invisível na sala de aula e às vezes no pátio, no meio da garotada. E a gente, então, eu cheguei a dirigir peça, imagina, eu não tenho muito talento de dirigir peça. E aí eu fiquei completamente, quer dizer, eu já era completamente apaixonado por Jesus, né, pelo sagrado, né, e desde criança, né, a minha família é muito religiosa, e essa visão de uma igreja comprometida me atraiu muito, né? Então eu pensei, bom, aqui é meu lugar e tal.
E ser igreja naquele local era uma opção complicada, né? Porque eu fiquei 20 anos lá, 18 anos eu era ameaçado de morte. 18 anos tentavam me matar. 18 anos tentaram me sequestrar, deram tiro contra a minha casa. E os amigos meus iam morrendo, né? Ia vendo amigos morrendo um depois do outro, né? Era uma coisa terrível. Eu relato isso em Rio Maria Canto da Terra, A Justiça do Lobo. Eu escrevi sobre esse período, né? E o fenômeno assustador do conflito fundiário na proporção que havia e o trabalho escravo na proporção que havia. E os envolvidos com o crime não eram o fazendeiro de chapéu espora, estava lidando com o maior conglomerado de capital financeiro e industrial, brasileiro e estrangeiro, que concentrava a terra, assassinava gente, usava mão de obra escrava, cometia crimes, atrocidades, e havia um silêncio nacional frente ao fenômeno. A imprensa não noticiava e tudo. Então, a gente via funcionar como eu lembrava das loucas da Praça de Maio, né? Aquelas mulheres que a gente era um pouco os loucos do Araguaia, porque a gente falava, nem a universidade se preocupava, a gente não era ouvido, entendeu? Nem a sociedade civil estava suficientemente atenta, nem os partidos, nem os sindicatos, porque os sindicatos, a CUT, por exemplo, estava preocupado mais com a questão urbana, com o mundo operário, o mundo camponês não interessava. Então, falar de Deus era falar a partir dessas circunstâncias concretas. Esse é o desafio nosso. Como falar de Deus, que é Pai, quando a gente está vivendo essa situação? E eu achei esse é meu papel nesse momento. Depois eu mudei meu lugar social, eu dou aula. Então, eu participo do movimento Humanos Direito, que é um grupo de artistas, atores, intelectuais que colocam sua visibilidade a serviço das causas sociais. Eu participo da Justiça Global, que é uma organização também que faz todo ano um levantamento das circunstâncias de violação de direitos humanos no Brasil. Então, eu tenho um pé na igreja, né? Tenho um pé na militância social, mais concreta, né? Junto às organizações sociais, e tenho um pé na universidade. Então, na universidade eu faço pesquisa, eu sou professor, eu dou aula, eu escrevo, né? Eu como padre, atendo as pessoas, e às vezes pessoas desesperadas, né? Tem morrido tanta gente, temos celebrado muita missa de sétimo dia, e no mundo social a gente está envolvido com o que pode, né? E eu acho que ser cristão é isso, a gente tem que estar envolvido, e cada um tem seu caminho, né? E o caminho não é igual, né? O meu caminho não é igual ao do Henrique, né? O caminho da Cecília não é igual ao meu, quer dizer, cada um tem seu caminho. Agora, a gente deve encontrar o seu lugar, ser feliz dentro disso, porque a gente é feliz se a gente faz aquilo que a gente acha correto. A gente tem algo dentro de nós de Narciso e de Prometeu. De Narciso significa que a gente é voltado para a gente mesmo, a gente às vezes é prisioneiro da própria imagem, né? A gente às vezes é egoísta. E Prometeu, a gente vai até o céu buscar fogo para incendiar o mundo de esperança, de luta. Então a gente vive essas diversas dimensões. E a gente é feliz se a gente é coerente nisso. E às vezes é difícil ser coerente, né? Às vezes a gente... Eu pensava, o Henrique não sabe o que é isso, porque ele tem 33 anos, já tive também, eu já sou velho. Então eu pensava, agora eu vou ter que pendurar a minha chuteira, vou agora pintar quadro, eu vou ler romance, já dei tanto na minha vida, né? 68 anos. De repente percebo assim, eu tenho que vir para a rua de novo, eu tenho que começar tudo de novo, porque a luta nossa é a vida inteira, não tem momento. A gente não pode falar agora outra geração suba, porque a outra geração também precisa da gente. A gente tem que estar atento, não podemos cochilar, né? Se a gente cochila, a gente volta para trás, o fascismo toma poder, as liberdades acabam. Se a gente cochila, a homofobia ganha força, né? O machismo se apodera das... A gente não pode acordar, não pode dormir, tem que estar acordado.
Mas a gente cochilou, hein, Ricardo? Nossa, devemos ter dado uma bela de uma cochilada. Olha só, eu queria terminar perguntando para vocês o que pensa você do Brasil de hoje. Mas vocês já falaram. Vocês acham que você tem que acrescentar alguma coisa mais? O que pensa você do Brasil de hoje? Ao contrário de você, eu confio na humanidade, eu acho que tem gente fantástica. O problema é o seguinte, quem é ruim faz mais barulho. Mas parece que são mais também, Ricardo. E estão armados, são mais, fazem mais barulho. Faz barulho e está armado, mas tem gente boa no mundo. Tem maravilhosa. Tem muita gente, é muita gente boa. Tem muitos gestos de fraternidade, tem muitos gestos de carinho, de solidariedade. E eu tenho esperança, Cecília. Eu acho que na ditadura, na época de Médici, a gente achava que tinha solução, não parecia sem solução. Eu acho que a história, se a gente olha a curto prazo, é só desespero. Se a gente olha a longo prazo, tem um olhar um pouco mais largo, a gente pode ver avanços. Então, eu sou teimoso, sabia? Eu acho o seguinte, a gente tem que investir em longo prazo. E não é só na vida da gente estar investindo das gerações futuras. A gente acredita... Não, mas, Ricardo, eu concordo com você. Tem muitos avanços, né? Tem coisas que me maravilham e nas quais eu estou apostando, não é? Uma das questões que me parece que tem que mudar fundamentalmente no Brasil e que está mudando é a questão dos negros aqui, a questão da escravidão, que nunca foi realmente elaborada, sabe, como trauma e como, enfim, sempre foi negada e continua sendo negada até hoje, não é incrível. Mas tem ali uma afirmação, né, cada vez maior e uma luta nesse sentido de um reconhecimento, né? Você tem razão. Então, e a escravidão do passado, né, que reforça no presente, mas também a escravidão dos angolanos aqui no Rio de Janeiro, a escravidão dos chineses aqui no Rio de Janeiro, a escravidão que está presente no meio dos haitianos, dos bolivianos e dos brasileiros, negros e não negros, que requerem também um tratamento, inclusive psicológico, porque é muito trauma. Desculpa, estou falando muito. Atrapalhando. Não, mas é verdade. Ricardo, o Henrique não está falando. É verdade, você se empolgou, mas tem razão. Gente, nós vamos finalizar, estamos falando há mais de uma hora. Porque, como falou Henrique, o debate é infindável, né? É infindável, mas realmente gostei aqui de escutar algumas coisas. Se as ideias de uma sociedade são as ideias da classe dominante, as ideias religiosas de uma sociedade também são as ideias da classe dominante. Não é, Henrique? Isso quer dizer que estamos ferrados. Então, vamos não, eu acho que em que sentido eu estou falando? Vamos ter que combater a classe dominante. Sabe, assim, eu gostei muito de uma frase de Stockley Carmichael, que vi num documentário agora. O problema da violência é que nós somos pouco violentos. Gostei muito dessa frase dele. Gente, querem dizer mais alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo. Achei uma conversa muito enriquecedora. Acho que a tarefa é a gente, de fato, ter uma perspectiva e uma prática revolucionária sempre e enfrentar tudo aquilo que oprime e maltrata a vida. E acho que estamos juntos, assim. O Paulo Freire falava, né, sobre a esperança que vem do verbo esperançar, ou seja, a esperança como atitude política, a esperança como mobilização coletiva da vida. Acho que esse é o caminho. Muito obrigado, viu? Gente, muito obrigada a vocês. Eu sou muito... Como posso dizer? Bom, eu sou uma senhora velha, né? Então, a tecnologia, para mim, é complicada. Eu vou precisar chamar o meu neto Luca
para ver se gravou. Porque senão a gente conversou todo esse tempo e não gravou. Tá gravando, estou vendo aqui. Não, mas eu tenho medo de sair da reunião e apagar tudo. Então, vocês saem, agradeço muito. Eu aviso a vocês quando estiver no ar, porque as pessoas, enfim, comentam. Foi uma pena que a gente não abriu para debate, mas podemos fazer isso outro dia, né? Conforme for, se vocês quiserem. Então, boa noite a vocês. Vocês podem se retirar. Eu vou chamar o meu neto para que ele me ajude a ver se não vou mandar tudo para o espaço. Porque isso tem... Obrigado, Henrique. Obrigado, Cecília. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cecília. Boa noite. Boa noite. Eu aviso vocês quando sair da feira, tá?